Shalom Aleichem, paz seja convosco. Shalom para o Rabino Shai, shalom para a Rabera Malca, shalom para todos os Roshins Akenim, os líderes desta sala, conhecida como Sinagoga Virtual Almidei Torá. Hoje são iniciando o ano 5.786, já podemos considerar 20 de março de 2026. Para já estamos estudando o Vaikra. Ele chamou. A Paraxá, ela, como integral, está no livro de Levítico, capítulo 1, verso 1, vai até o capítulo 5, verso 26. Discussões para hoje, a quinta e a sexta aliá, ou aliot, iniciando aí no capítulo 4, verso 1 até o 26, e prosseguindo, versículo 27, e vai até o capítulo 5, verso 10. A critério aí do nosso amado Zaquim Wilson. Temos algumas leituras adicionais, como Haftarah está baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 4, deixa eu ver aqui. Aliás, capítulo 43, verso 21, e vai até o capítulo 44, verso 23. E na Aliança Renovada, na Brit Hadashah, no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 1, até o versículo 28. Nosso amado imperador está aí, aqui em outro, e a partir de agora ele está com a palavra e dará continuidade. Shalom, e o Eterno abençoe. Shalom a todos, shalom meus amados que estão aqui nessa sala virtual e aos que irão assistir a gravação após a transmissão pelo YouTube, né? Neste canal Talmidei Torá. É uma satisfação estar com vocês mais um dia para que assim possamos crescermos juntos no conhecimento e no temor do Eterno, né? Vamos fazer a leitura alusiva. É a quinta aliá, capítulo 4, conforme foi mencionado, a partir do versículo 1º do livro de Baicrá, Levítico. Disse mais o Eterno a Moshe: fala aos filhos de Israel, dizendo: se alguém pecar por ignorância, no tocante a qualquer das coisas que o Eterno ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer delas, se for sacerdote ungido e pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Eterno pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito, uma oferta pelo pecado. Terá o novilho à porta da tenda da revelação, perante o Eterno, pôr a mão sobre a cabeça do novilho, o imolará perante o Eterno. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da revelação. E, molhando o dedo no sangue, aspergirá do sangue 7 vezes perante o Eterno, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Eterno sobre as pontas do altar, o incenso aromático, que está na tenda da revelação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da revelação. Tirará toda a gordura do novilho, da oferta pelo pecado, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho, que está sobre o fígado, juntamente com os rins. Tirá-los-á, assim como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a frissura, o excremento, enfim, todo novilho levá-lo-á para fora do arraial, ao lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, onde se lança a cinza. Aí se queimará. Toda a congregação de Israel errar, se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia,
e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Eterno ordenou, que não se fizessem, assim tornando-se culpados. Quando o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o trará diante da tenda da revelação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Eterno e molar-se-á o novilho perante o Eterno. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da revelação, e o sacerdote molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Eterno diante do véu. E do sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante o Eterno, na tenda da revelação, e todo o resto do sangue derramará a base do altar do holocausto, que está diante da tenda da revelação. Ele tirará dele toda a sua gordura, queimá-la sobre o altar, assim fará com o novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim fará este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da Assembleia. Quando o príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Eterno, seu Deus, ordenou que não se fizessem, assim se torna culpado. Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e imolará no lugar em que se imola o holocausto, perante o Eterno. É oferta pelo pecado. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e pular sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do sangue derramará a base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, com a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim, o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, e ele será perdoado. E se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Eterno ordenou que não se fizesse, e assim se tornar culpado. Bom, entramos aqui na aliança seguinte. Eu não vou, devido ao tempo, não vou fazer a leitura, mas vou expor algumas considerações da sexta aliança. Vejamos aqui algumas situações que foram expostas acerca de um pecado cometido por ignorância, né? Um pecado que ficou oculto, também fala, né, aos olhos do que cometeu. Começando pelo maioral, o chefe, né, o sumo sacerdote. Depois vai descendo para a congregação, o príncipe e o membro, uma pessoa comum do povo. Isso nos ensina aqui. Todo homem está é, patente ou sujeito a pecar contra o Eterno. Mesmo mais ilustre dentre as autoridades espirituais, vestida de glória, de roupa de honra, e deve ser respeitado por todos os membros da comunidade, da nação. Desculpa aí, houve uma intercorrência aqui, tentei bloquear a chamada e o telefone travou.
como estava comentando, mesmo entre o mais ilustre religioso, o homem que recebe a grande responsabilidade espiritual para transmitir o legado mais sagrado para o povo, cujo o homem, o único que podia entrar no lugar mais sagrado, no dia mais sagrado, em Yom Kippur, mas ele não deixava de ser um homem, sujeito a falhar, a pecar, por algumas situações que, aos seus olhos, ficou ocultas, né? Talvez por questão é, emocional, talvez por estar envolvido por alguma dúvida, né? Deixou suas emoções a, a ofuscar a razão, né? E terminou fazendo algo que não deveria ter feito, então ele teria que apresentar o sacrifício eterno. Vejamos que isso não distrai ou isso não vai diminuir a sua honra, a sua dignidade. Ele, né, mesmo pecando, mas ele deve, né, ser respeitado por todos. Por quê? Porque ele é uma pessoa mais ilustre, mais importante do nosso povo e tem uma grande responsabilidade de reconhecer o seu erro. Quanto maior elevado for seu status espiritual, maior deve ser a sua humildade. Uma pessoa que não tem muito conhecimento, uma pessoa leiga, entre o povo comum, não vai requerer tanta humildade quanto uma pessoa que está lá no alto, né, alto escalão da autoridade espiritual. Quanto maior conhecimento, mais humilde o homem deve ser, porque muitas vezes conhecimento sem a devoção, sem a humildade, leva à soberba e jamais ele irá reconhecer a sua culpa, a sua falha, e aí não irá apresentar o seu sacrifício. Porque certamente aqui, quando um sumo sacerdote errou por algo que não deveria ter feito, algum pecado contra o Eterno, a maioria das vezes ele foi chamado, vejamos, né? Alguém chamou, conversou com ele, mostrou que ele fez que não deveria ter feito. Ou também ele pode, dormindo, quem sabe, lembrando por que eu fiz aquilo, né? Tem situações que por si, a gente descobre a nossa falta, né? Isso é mais louvável. Mas também ele pode ser chamado a atenção, mesmo sendo nosso sacerdote, nossa autoridade, né, maior, falando naqueles dias, né? Hoje está na figura do Mashiach, Yeshua, que é o infalível, levou, na verdade, nossos pecados sobre si, né? Mas vamos trazer para a nossa autoridade hoje aqui, porque toda época, em todas as gerações, sempre houve uma autoridade maior. Uma congregação, um povo que não tem uma autoridade, que é a maior dos demais, isso mostra uma comunidade desunida. É como fosse... existe uma característica do bode, que é um dos animais que é apresentado aqui como sacrifício, né? Dentre o povo ali, a poder apresentar o bode, no caso. O bode tem uma... Ele não vive, ele não segue o pastor, ele é mais independente. A sua liderança é muito estável. É uma das características, né, do bode, tá? E uma congregação que não tem uma autoridade maior, ou que a autoridade maior não é respeitada, isso mostra, de certa forma, um declínio espiritual para esta comunidade.
um declínio espiritual e, consequentemente, toda a congregação ela vai estar difamada, né? Ela vai estar corrompida. Porque vejamos aqui, quando um sumo sacerdote, que é a autoridade espiritual maior daqueles dias, tá? Naqueles dias, cometesse uma falha, um pecado contra o Eterno, qual era a consequência? Quem sabe? Oxe, então, qual era a consequência se um sumo sacerdote pecasse contra o Eterno com ignorância? Ou, quando fala ignorância, pode ser levado por motivo emocional, porque a emoção, para quem não saiba, a emoção, ela prejudica o lado racional. Quando nós praticamos, quando nós agimos por emoção, movidos, né, o impulso, o nosso ego, que seja por raiva, que seja por tristeza, por angústia, ou até mesmo ansiedade, né, ou até mesmo por medo, dependendo, porque o medo, de certa forma, ele é protetivo, de certa forma, ele protege, né, a pessoa, mas existe também a situação que a pessoa toma uma decisão insensata por medo, certo? Então, essas coisas, de certa forma, conduz, conduz o homem a fazer algo que vai desagradar ao Eterno, tá? Então, o que acontece? O sumo sacerdote, quando ele pecasse contra o Eterno, por algumas razões, como foram mencionadas anteriormente, nós podemos citar não para humilhar, informar Deus, que não permita, não é essa a minha intenção, tá? Mas a Torá, ela mostra as faltas dos nossos grandes líderes para que sirva para exemplo, para que nós possamos entender, conhecer a nossa liderança, né? Não sermos tropeço para elas, né? Para a nossa liderança, tá? Mas sermos apoiadores, porque nós sabemos que são homens e são movidos por natureza igual a qualquer um de nós, tá? Para ter, então, essa compreensão. É, o que eu quero mencionar um exemplo, uma situação de Moshe. Moshe estava ali sofrendo pela perda da sua irmã, Miriam, recém-falecida, e o povo importunando Moshe. E ele perdeu a paciência e fez algo que o Eterno não se agradou. Fez algo que o Eterno pediu, fez algo que o Eterno pediu para que ele fez algo que não agradou ao Eterno. Tá? O Eterno mandou ordenar a sair água da rocha. Ele bateu uma vez, o Eterno não quis, de certa forma, atendê-lo, porque um tempo atrás ele bateu uma vez na vara e a rocha saiu a água da rocha, né? Saiu a água da rocha. Porque o Eterno ordenou naquela época, o Eterno ordenou que ele batesse, sim, na vara. Mas na época, quando Miriam faleceu, não, o Eterno pediu para que ele ordenasse que saísse água da rocha. Ele bateu uma vez e não saiu. A outra vez ele bateu uma vez e saiu, porque realmente foi a ordem do Eterno. O Eterno deu oportunidade para ele pensar, peraí, o Eterno pediu para que ele mais ou menos respirasse 10 vezes, para que a razão voltasse a si, deixasse de lado a emoção e voltasse ao seu lado racional, para que ele pensasse, não, o Eterno mandou que eu ordenasse, então não vou bater pela segunda vez, eu vou ordenar. Só que mesmo assim, ele bateu de novo, e aí o Eterno, respeitando a autoridade maior, porque se o Eterno não fizesse o milagre, a própria liderança de Hashem, do Eterno, estaria comprometida, porque ele estava na presença ali, o seu representante, Moshe. Por isso que o Eterno fez o milagre de sair a água, mas não foi de boa vontade. Fez para não prejudicar a sua liderança, que estava na representação do nosso Rabino Moshe. Tá?
Isso para não é para não quero expor aqui para envergonhar o nosso líder, Moshe, mas para a gente entender o quanto nossos líderes precisam, especialmente o maior líder do nosso povo, precisa do nosso apoio. Não ficar importunando, né? Se não quiser tem um ditado muito conhecido, né? Se não quiser ajudar, também não atrapalhe. Tá? De certa forma, quando não ajuda, já está atrapalhando. Porque pessoas da nossa liderança têm que estar apoiando uns aos outros, têm que estar movidos, né? Trabalhando mutuamente em prol da nossa carreira espiritual, para o crescimento dos nossos membros. Os líderes devem respeitar o seu líder maior, apoiá-lo, segurar nos seus braços para que ele não venha se cansar. Tá? E o estresse do povo fica entre os menores. Deixa nosso líder livre para ele estar em conexão com o Eterno. Porque quando ele estiver movido a estresse, né, situações que muitas vezes pode ser passada para os demais, e aí ele vai terminar perdendo o foco espiritual, assim como o nosso patriarca, Jacob, ficou sem inspiração divina porque estava morto, estava amargurado pela morte, suposta morte do seu filho Yosef. Tá? Eu estou falando do nosso patriarca Jacob, quando Yosef foi vendido por seus irmãos, que para ele Yosef estava morto. E ali perdeu a inspiração divina. Então, quanto nosso líder maior, né, hoje, que está na representação do Rabino Shai, que é o nosso líder, né, viver estressado, ele termina, então, perdendo o seu foco, os seus projetos, e é para o bem da nossa congregação, para o nosso bem maior. Tá? E, como falei lá atrás, que eu não posso esquecer, quando o sumo sacerdote é, estivesse em pecado, um pecado é como se fosse um crime, é, não vou dizer, não vou dizer o culposo, porque o crime culposo, a pessoa sabe que cometeu algo, mas não teve a intenção. Tá? Mas nesse caso aqui, ele pode ter cometido e não foi intencional, mas ao mesmo tempo ele não sabe, pode até não saber. Né? Mas um dia, quando for revelado, quando for manifestado essa falta, esse delito, ele teria que apresentar esse sacrifício. Mas até não apresentar o sacrifício, o que acontecia? O povo estava em pecado. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. O povo estava em pecado em virtude. Alguém falou alguma coisa aqui? Meu áudio está ok. Deixa eu compartilhar aqui. Oh, Levítico 2, deixa eu passar para 4. Pronto. Se for o sacerdote ungido, né? É o Kohen HaMashiach. É o Kohen HaMashiach. Veja só. HaMashiach é a palavra Mashiach, né? De unção, tá? Tem ungido. Que pecar, assim tornando o povo, veja só. Levítico, Vaikra 4, 3, né? Assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Eterno pelo pecado. Veja, o, pelo pecado do sumo sacerdote, pela falta que ele cometeu, o povo sofre, o povo padece. Só é reparado quando apresenta o sacrifício, quando ele se religa com Deus, porque Corban, né? Corban vem da raiz da palavra de religar, né? De religar com Deus. Então, quando o sumo sacerdote religava com Deus, o povo, então, se livrava dessa culpa, desse erro. Tá? Então, é importante nós entendermos a natureza dos nossos líderes, que eles têm uma carga muito, muito grande. E nós devemos ter sabedoria para lidar, para apoiá-lo, e não ser o problema para eles, para o nosso líder, né? E aqui apresenta também o pecado
de toda a congregação, quando a congregação está cometendo algo que é contra a vontade do Eterno. Vejamos, uma congregação, o estado de ignorância, ela não descaracteriza a sua essência, eh, a sua função como um povo sacerdotal, um povo escolhido por Deus. Tá? Mas é necessário que ela seja reparado, mesmo com alguma culpa, alguma falha, que não foi intencional, mas ele é culpada. Assim também, quando nós cometemos um pecado contra o nosso próximo, é uma culpa que nós temos. Mesmo que você não saiba, mesmo que não seja proposital, não foi a intenção, talvez pela forma de você falar, a pessoa interpretou errado, né? Por mais que você tenha boas intenções, mas o outro lado pode entender que foi uma agressão, ou você agiu de forma grosseira e não vigiou, falou algo que não deveria ter falado e terminou ferindo o nosso próximo, é um pecado que nós cometemos contra ele, certo? E se, assim como aqueles que foram apresentados aqui, morresse, se morresse na sua ignorância, ele não teria culpa. A culpa vem após conhecer o seu mal, o seu pecado. Tá? Porque graças ao sacrifício do Mashiach, Yeshua, que ele perdoa os pecados que ficaram velados, ocultos aos nossos olhos. Todavia, uma vez revelado a culpa, deixamos de ser ignorantes, temos que cumprir, né? Temos que reconhecer e ressarcir os danos que nós provocamos. É bom frisar isso. Tá? O Eterno não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Isso está relatado, né? Está em um dos sábios, se não me falha a memória, Keifa, né? A Sharia, Paulo, fala lá que o Eterno não leva, não visita a iniquidade no tempo da sua ignorância. Quanto o Eterno é misericordioso, certo? Quanto o Eterno é misericordioso. Ao passo, uma vez que nós, conhecendo, uma vez que a gente, alguém abriu nossos olhos, ou em sonho, ou em algum momento, um dado momento, veio na consciência e tá, eu fiz algo que não era para ter feito, então agora é a hora de você, a oportunidade para você consertar esse erro, certo? Não hoje, né, com sacrifício, tá? Mas se for contra o nosso próximo, nós temos que chegar para ele e confessar a nossa culpa, ou algo que nós fizemos, que seja por alguma coisa que nós pegamos emprestado e não devolvemos, né? Seja lá que for, alguma coisa que você falou que não deveria ter falado, é um exemplo, tá? Ok? Quando é o pecado contra o Eterno, uma transgressão do Shabat, da pureza, sobre a pureza familiar, né? Aí temos que reconhecer e confessar nossa culpa aos nossos líderes, certo? Para que, então, o pecado seja perdoado. Porque aquele que comete o pecado deve multidão, né? Mesmo sendo multidão de pecado, confessando os seus erros, as nossas culpas perante o Eterno, nós seremos religados, né? Perdoado por Deus. Isso é importante, tá? Quanto nós precisamos um dos outros. As pessoas não esperam que as outras sejam perfeitas, né? Porque quando nós esperamos que as outras sejam perfeitas, significa que é quando eu fico irado e me afasto dela, me afasto dessa pessoa, sabendo que eu mesmo sou falho e quero que as pessoas me reconheçam. Mas quando é o contrário, eu não quero reconhecer, eu quero me afastar. Isso não é sensato. Isso aí é algo de pessoas sem temor ao eterno, certo? Se nós somos falhos, se eu reconhecer isso, eu tenho que ver na pessoa do meu opressor, que me oprimiu,
uma oportunidade de misericórdia para ele, porque assim como eu alcancei a misericórdia de Hashem. Nós estamos chegando ao Pêssar, já estamos no mês de Nissan, hoje é o segundo dia. Estou falando essas coisas para a gente meditar sobre isso, porque na ocasião do Pêssar tem o ser de Yeshua, e seríamos indignos de participar. Não adianta querer enganar, tapar o sol com a peneira, dizer que está tudo bem, certo? Se eu tiver alguma queixa contra o meu próximo e querer participar do pão, do sangue e do pão do Mashiach, representando o seu sangue e a sua carne. Isso vai trazer sérias consequências contra a minha pessoa. A minha vida espiritual vai entrar em declínio gradativamente, até o ponto de ficar ostracismo. Sabe o que é ostracismo? É ficar isolado, isolado da congregação, me afastar da congregação, pensando que eu sou melhor. Eu quero me afastar da congregação, né? Pensando que a minha santidade é maior do que os que estão lá. É isso que é a impressão, sabe? O coração, é justamente isso que o coração transmite para aqueles que pensam que estão bem, estando em com mágoa contra o nosso próximo. Tá? Então, temos que reconhecer que nós somos falhos. Se realmente nós reconhecemos isso, então temos que sermos misericordiosos com aqueles que ofendem a mim, tá? Ou uns aos outros. É isso que o Eterno quer nos ensinar. Tá? O Eterno está disposto a nos perdoar, mesmo com aqueles pecados que não foram revelados. Uma certa ocasião, Yeshua falou sobre a questão de apresentar o Corban, a sua oferta. É Corban mesmo, naqueles dias era oferta de sacrifício. Seria, seria insensato, a sua oferta seria nula se ele lembrasse que tinha uma queixa contra um Ravê, ou que um Ravê tem uma queixa contra ele. Pode ser também o contrário. Tá? Seria nula o seu sacrifício, seria nula toda a sua devoção. Deus não aceita de forma alguma. Vou deixar bem claro isso. Deus não aceita de forma alguma nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa devoção, entre aspas, se nós estivermos em ofensa contra o meu próximo. Tá? Se eu estou, se a minha ofensa está velada, se não está revelado para mim, de certa forma, meu status espiritual está meio comprometido. Tá? Mas eu terei chance, né? O Eterno aceita minha oferenda, aceita o sacrifício, mas não vai crescer. O Eterno eu não terei uma experiência mais profunda, mais íntima com o Eterno, se eu estiver ofendendo as pessoas, certo? Mesmo estando velado, escondido. Tá? Mas o Eterno aceita, mas com certa limitação. Porque o Eterno, de fato, quer que a gente é, toma conhecimento do nosso erro, toma posse, ou né, não entenda que erramos e consertamos nossos erros com o nosso próximo, por ele mesmo. Tá? Porque é uma coisa que um ignorante, uma pessoa ignorante, ela não pode ser devota, ela não pode ser sadia, uma pessoa ignorante. Por que ela é ignorante? A ignorância, a ignorância é algo nato da pessoa ou a ignorância é podemos dizer, conjunto de atitudes ou modo de ser? Se é modo de ser, isso significa que pode ser mudado. Ora, se eu sou ignorante, então o que eu posso fazer para deixar de ser ignorante? Estudar, pregar conselho dos sábios, certo? Para que eu não viva errando perante o Eterno, para que eu não viva errante perante o nosso próximo. Tá? É necessário que nós cresçamos no conhecimento. Não é algo que está fora de mim. Não, isso aí eu posso adquirir. Todos nós podemos conhecimento, a sabedoria. Tá? O ignorante, ele não pode ser devoto, porque é uma culpa que ele tem. Ele tem uma culpa por ser ignorante. Uma culpa porque ele não buscou conhecimento. Tá? Então, é fundamental nós nos conhecermos, conhecer o nosso comportamento, conhecermos o nosso lidar com o nosso semelhante, lidar com nossas finanças, lidar com nossa família. É necessário que nós policiarmos, conhecer si próprio,
para que não vivamos à mercê, né, na ignorância, porque isso também não é bom, mesmo que você está pecando por não conhecer, é algo que você não conhece, né, não levou ao conhecimento, mas não é viável, na verdade, não é viável. Tá? Então, são esses ensinamentos que eu tenho que o Eterno tem para nos dar nessa noite, e quero, então, desde já, saudar todos no Shabbat Shalom. Forte abraço. Sim, pode cancelar a gravação.